Olá pessoal, aqui é a Selma Nascimento e este é o quarto episódio do Café com Lingerie. Como você está vendo, ele veio ao ar na terça-feira e não na segunda. E se você estivesse lá no meu canal de Telegram, você saberia disso, porque lá foi avisado que o Café com Lingerie não iria ao ar na segunda e sim na terça, por conta da Semana da Lingerie, que está acontecendo durante essa semana. E se você quer participar, nós vamos deixar o link aqui abaixo para você deixar o seu e-mail e participar com a gente da Semana da Lingerie. E se você quiser entrar no meu canal de Telegram Dicas da Selma, eu vou deixar aqui abaixo o segundo link para você entrar e participar com a gente. Então é isso. Então hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é como vender minhas peças sem ter o dom de vender, porque muita gente confeccionando, muita gente sem saber como vender, muita gente preocupado porque sabe costurar, mas não sabe vender, Tem muitas costureiras por aí querendo confeccionar lingerie, que é ótima de venda, querendo até confeccionar lingerie ou outras peças mais, mas fica presa costurando, fazendo retoques, fazendo costuras sob medida, porque tem a dificuldade em vender, porque costurar sob medida, as pessoas normalmente vêm, encomenda e a costureira costura e aquilo é certo, um valor, um dinheiro certo, mas que é mínimo, Então nós sabemos que confeccionando lingerie a gente consegue ter um lucro a mais do que costurar sob medida. E aí a maioria dessas pessoas não entra no ramo de confeccionar lingerie ou costurar roupas para elas mesmas venderem, porque tem a dificuldade em vender. E aí diz, não nasci com esse dom, eu sei costurar, mas não nasci com esse dom. Assim como eu sempre tenho dito, que eu nasci com o dom de costurar. Eu acho que eu já nasci até costurando, porque assim, a facilidade e o gosto pela costura foi muito, e desde novinha. E eu quero dizer para você que talvez ainda não saiba, esse eu comentei muito pouco, sobre o dom de vender, que esse eu não tinha, não tinha mesmo, era nada, era zero, pode dizer, porque eu não tinha mesmo o dom de vender. Desde criança eu tinha muita vergonha de vender, era muita vergonha mesmo, Até quero contar um pouco assim da minha história. Com a minha dificuldade de venda, não lembro bem a idade, se eu tinha 12 anos, Minha irmã, ela confeccionava almofadas, de lã e revendia, ela vendia também cosméticos. Daí ela queria que eu vendesse para ela, só que essa idade, como vocês sabem, tem muita vergonha, tem muito medo, e daí ela mandava que eu pegasse, e saísse vendendo. Aí ela ajeitava tudo lá, anotava os valores e me entregava e eu saía para vender. Mas o que acontece? Ela achava que eu estava saindo para vender e eu estava saindo para fazer o compromisso que ela tinha me obrigado a fazer, sem a coragem nenhuma de vender. Em momento algum ela perguntou se eu queria, se eu gostava, A única coisa que eu disse para ela foi sim, porque eu não tinha coragem de dizer não. Então eu fiz isso, essa ação minha foi, acho que mais de mês, não assim, me lembro direito, mas foi muito tempo que ela colocava essas coisas para me vender e entregava, esse cosmético, essas almofadas. E aí o que eu fazia? Se vocês estão achando que eu vendia, estão enganados. Me pergunta quanto disso eu vendi? Nada, 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 nada. Se eu dizer que eu vendi um batom, um perfume, uma almofada, eu vou estar mentindo que eu não vendi nada, porque a vergonha de vender era muita. Aí o que eu fazia? Eu ia para uma praça, até hoje acho que ela não sabe disso, ela assistia o Café com Lingerie, ela vai saber agora. Eu ia para uma praça, eu sentava lá com essas almofadas do lado. Eu tento me lembrar se pelo menos tinha uma sombra boa onde eu sentava, mas eu acredito que tinha. Não me lembro de tantas árvores lá. Eu sentava e ficava a tarde inteira, porque eu estudava de manhã, chegava da escola, almoçava e ia vender. Aí eu sentava nessa praça, que era bem no centro da cidade, bem longe de onde eu morava. Eu sentava lá e ficava com essas coisas a tarde inteira. E ainda mais, quando alguém me perguntava se eu estava vendendo, eu dizia que não. O pior ainda, eu não oferecia, e quando alguém me perguntava se eu estava vendendo, eu dizia que não.
Porque a vergonha, o medo, sei lá, não sei, eu não tinha vontade nenhuma, nem coragem de vender. Então eu fiz isso acho que durante mês, até ela perceber que eu não estava vendendo e ela desistiu. E aí o que que acontece? Aí eu cresci, né? E a vontade de vender também não tinha, nem coragem. Até que um certo dia, né, com a necessidade, eu fui trabalhar em uma loja. E aí, né, nessa época eu já tinha, acho que 18, 19 anos. Aí eu fui, comecei a trabalhar nessa loja, né? E aí foi lá que eu aprendi a vender. Então, eu quero dizer para você que está com dificuldade em vender, que acha que não tem o dom, que vender a gente aprende, costurar a gente aprende, vender a gente aprende, cobrar e receber a gente aprende também. Se você nasceu com dom, ótimo, assim como eu nasci com dom de costurar. E se você não nasceu, eu quero dizer para você que você vai aprender. Porque aquilo que a gente precisa fazer, a gente aprende. Então, se você vende, se você confecciona, você precisa vender. E se você não tem o dom, você vai aprender, né? Assim como eu aprendi. Então, a partir daí, né, trabalhando na loja, aí sim, lá eu comecei a tomar gosto pela venda. Por quê? Uma coisa, um fator muito importante, com essa idade que eu já estava, né, já firme, que eu precisava trabalhar, eu ganhava comissão na loja e isso fazia com que eu sentia vontade de vender, assim como você, né? A partir do momento que você costura, você quer um dinheiro, você sabe que aquilo vai te dar uma renda, que dali vai sair um dinheiro para você, você começa a ter vontade. E a partir do momento que você começa a ter vontade, você começa a querer aprender. A partir daí você começa a aprender. Quando você vê, você já está vendendo. E se eu dizer para vocês que hoje eu amo vender, vocês nem acreditam. Hoje eu amo vender, né? Gosto muito de costurar, mas gosto muito de vender também. Porque é vendendo que a gente vai ter o retorno daquilo que a gente fez. Então é isso aí. Se você acha que você não tem o dom, você vai aprender assim como eu aprendi. E se você não gosta, você vai também tomar gosto. Né? E como fazer isso? Né? Você vai praticar. Né? Eu aprendi na loja, pratiquei na loja, né? E você vai praticar vendendo as suas peças. Né? Como, né? Se você já hoje uma pessoa madura, sabendo o que quer, ainda está com essa dificuldade, né? Eu dou várias dicas. Você deve ir mostrando para suas clientes as suas peças. Né? Você deve ir falando do que você faz. A partir do momento que você vai comentando, as pessoas vão gostando das suas peças, vão comprando as suas peças e quando você estiver vendendo, você vai ver que você já é uma vendedora sem se preocupar com isso, né? Temos que vender as nossas peças com dom ou sem dom. Temos que tomar gosto por isso para vender mais, porque se a gente aprende também não toma gosto, a gente vai ter ali o mínimo, né? A gente vai ter o salário pequeno, né? Vai ganhar pouco. E se a gente aprende a vender e toma gosto pela venda, aí é diferente. Aí você vai vender e vai vender cada vez mais, né? Era como eu fazia na loja. Né? Quando eu aprendi a vender, quando eu tomei gosto pela venda, eu vi que era bom, que né, eu tinha o retorno e a comissão faz com que a gente sinta vontade de vender, né? E também quero dizer ainda mais, se você tem ali uma filha, um parente que desperta a vontade de vender, dê uma comissão razoável também, não é mixaria não, dê uma comissão boa, porque quanto mais a pessoa ganha, mais ela sente vontade. Talvez você não tenha tanta vontade, como talvez você está dizendo, não tenho nem tempo, não tenho tanto tempo, estou costurando o dia inteiro, quero vender, né? Tem uma filha ali, coloca para vender, um filho, coloca para vender, aproveita, né? Desperta nele, nela a vontade de vender para te ajudar. E aí dê a comissão também, porque se você pedir para vender, você fica sabendo que não vai querer, né? Por mais que o seu filho, sua filha sinta vontade, ela não vai sentir nem um pouco entusiasmada com aquilo, não vai se empolgar para vender se você não der uma comissão. Então oferece uma comissão e não mixaria também, uma comissão razoável, no valor, né, bom, que ela vai se despertar
para te ajudar e vender suas peças, assim como qualquer uma outra pessoa que você for colocar para vender suas peças. Então, né, vender não precisa ter nascido com esse dom, né? Você vai aprender a vender e vai tomar gosto por isso a partir do momento que você tiver com dinheiro entrando, e vai vender muito, porque você precisa vender muito para você ter um salário bom, né? Você precisa vender o suficiente para ter o salário que você quer. Quanto você quer ganhar? Você quer ganhar um salário? Se você quer ganhar só um salário, você consegue trabalhando pouco, costurando pouco e vendendo pouco, costurando ali, né, um conjunto por dia, 2 conjuntos por dia, né, você já consegue, né, 2 conjuntos por dia já pode ser que te dê um salário, mas é só isso que você quer? Não, né? Então, trabalhe muito e vende muito. Não se preocupa, você que está aí em dúvida, estou querendo mudar de ramo, né, quero deixar essa costura, essa facção. Gente, tem muita gente fazendo facção porque não tem coragem de vender o que faz. Muita gente mesmo. Gente, fazer facção é trabalho escravo. Se você ainda está fazendo facção, faça só em meio período do dia, até você aprender a fazer para você mesmo e ver que você vai ganhar muito mais do que o que você ganha fazendo facção, né? Para você, não digo para você abandonar de vez, porque muita gente fica preso numa mixaria, né? Fazendo facção, fazendo esse trabalho, eu chamo de trabalho escravo. Eu nunca fiz facção, nem quero fazer. Nunca fiz e fico achando um absurdo, né? O valor que as pessoas pagam para poder costurar uma calcinha, um sutiã, nossa, é muito pouco. Agora, as pessoas normalmente que fazem facção, elas têm as máquinas em casa, maioria, né? Muitos fazem nas fábricas, mas a maioria tem as máquinas em casa. Você conseguiu comprar a máquina naquele valor, você vai ficar fazendo facção, ganhando essa mixaria porque tem dificuldade em vender? Não. Vamos aprender a vender. Se você não tem o dom, né, vamos aprender a vender para você ganhar o seu próprio dinheiro, né, o valor, para pagar o valor do seu suor, né? A gente não vai suar para poder não ganhar nada, né? Não somos escravos, nem de nós mesmos. Então vamos aprender a vender para poder aprender a ganhar dinheiro. Então agora eu vou falar para vocês, né, o que eu fiz, né, quando eu entrei na loja, se eu tinha tanta vergonha, tanta dificuldade assim para vender, né, a chave do sucesso, a chave da venda. Eu comecei a vender a partir do momento que eu vi que aquilo ia me dar dinheiro, né, a partir do momento que eu percebi que aquilo ia me dar dinheiro. Porque naquela época, apesar de eu ter muita vergonha, ter muita dificuldade com a venda, talvez se eu tivesse ganhando um valor que seja ali, se a proposta fosse maior, se eu tivesse uma proposta boa, talvez eu teria me desempenhado melhor, talvez eu teria vencido a vergonha, vencido o medo e teria vendido. Mas não me lembro, nessa época acho que não teve proposta nenhuma, era vender para ajudar nas coisas de casa, que ela morava na minha casa, e pronto. Então, eu ter aprendido a vender foi uma coisa muito prática e muito rápida, né? A partir do momento que eu sabia que eu ia ganhar era através das minhas vendas, porque hoje já não existe mais eu acho que não existe essa forma com que eu trabalhava. Existe sim ganhar comissão, mas do jeito que eu ganhava, eu não sei se existe ainda, porque normalmente as pessoas as lojistas, né, normalmente paga ali um salário ou mais que um salário e mais comissão, mas a gente ganhava, era mais em comissão do que em salário. Nós ganhávamos meio salário mínimo e o resto era comissão. Então, para a gente atingir ali, ganhar 1,5 salário a 2 salários por mês, a gente precisava vender. E quando eu descobri isso, aí eu me envolvi na venda e me envolvi mesmo. Então, o primeiro fator foi saber que para mim ganhar eu tinha que vender. Esse foi o primeiro fator. Para mim ganhar eu tinha que vender. A partir daí, quando eu vi, eu já estava vendendo e vendendo bem, concorrendo com a gerente da loja, né? Que a gerente nessa época ela trabalhava assim como eu, né? Nós duas trabalhávamos junto,
né? E assim, a diferença é que ela tinha mais tempo de casa e ela tinha o cargo de gerente, mas ela ganhava tanto quanto eu, né? Nós ganhávamos o mesmo salário e de repente nós estávamos vendendo por mês o mesmo valor. Tinha mês que eu tirava mais que ela, né? Aí até que chegou o ponto que ela, né, saiu antes de mim dessa loja e eu fiquei no lugar dela, né? Então, a partir do momento que eu descobri que para mim ganhar eu tinha que vender, eu aprendi e tomei gosto, né? E tomei gosto mesmo, gostei muito, né? Questão de cobrar, nossa, mesmo lá na loja eu ainda levei um tempo para aprender, né? Que a cobrar vai ser um outro episódio, nós vamos falar sobre isso, né? Mas também esse era mais difícil ainda, né? E eu consegui, né? Aprendi e como você também vai aprender, eu tenho certeza. Basta você querer. Se você quiser, você vai aprender. Vai depender somente de você. E eu quero falar para vocês assim, sobre qual foi a minha maior dificuldade, né? Qual foi a minha maior dificuldade quando eu comecei? Assim, eu tinha um pouco de dificuldade de vender mesmo, de falar sobre aquilo que eu estava vendendo. Eu ficava um pouco com medo, um pouco insegura, porque assim, né, era a minha primeira experiência com venda. E aí, às vezes, eu queria passar a imagem de que eu não conhecia, porque era uma loja, né, não tão pequena, né, apesar dela ter crescido muito mais quando eu estava lá. Nessa época, ela cresceu muito, se tornou uma loja muito grande, mas mesmo assim era uma loja variada, né, era uma loja de tecidos, mas que lá vendia roupa, tecido, aviamento. Foi a partir daí que eu também tenho conhecimento de tecido, né? Conheço também os tecidos que eu uso, foi a partir da loja, porque lá vendia todo tipo de tecido. Então, a minha dificuldade era passar uma imagem de que eu tinha conhecimento. Mas como assim? Né? Você pode estar se perguntando, mas como assim? Como que você ia passar uma imagem do que você conhecia sem nem mesmo conhecer? Né? Aí foi onde eu tive assim, uns ensinamentos com a gerente, né? Ela sentou comigo, me ensinou, me falou sobre cada detalhe e falou que eu tinha que passar o meu conhecimento com segurança. Eu tinha que passar aquilo que ela me explicou com segurança, porque se a pessoa chega para escolher, porque o forte lá era tecido, né? Se as pessoas chegam para escolher um tecido, elas querem a minha opinião, né? Quer a opinião da vendedora. A vendedora mostra que não entende bem, não sabe direito, ela já perdeu a cliente, né? Então a maior dificuldade que eu tive quando eu cheguei foi aí, né? Foi passar o que eu conhecia com segurança, com confiança, para poder passar a segurança para quem estava comprando. Mas te digo também que isso foi uma dificuldade que eu venci com pouco tempo, porque assim, rapidinho eu já comecei aprendendo tudo, né? Rapidinho eu já sabia o que, né? Já sabia do que se tratava. Foi questão de um mês eu já estava, né, sabendo de tudo e, né, recebendo as pessoas muito bem, que esse sempre foi meu forte na loja, né, atender a clientela muito bem, né, até hoje, há anos que eu saí de lá, até hoje, às vezes eu encontro pessoas dizendo que naquela loja não tem atendente como eu, né, assim, eu não gosto de falar dessa forma porque dá a impressão de estar se exaltando, mas isso é muito bom, eu gostava demais, né, gostava demais. Muitas vezes a gente, como vendedora, a gente deixa de ser até vendedora, às vezes a gente passa a ser psicólogo, mãe, né? As pessoas chegam para comprar e querem também desabafar, e quando eles encontram tudo isso numa vendedora só, aí fica tudo resolvido e a gente ganhou a clientela, né? Fica a dica também para você. Muitas vezes as pessoas vão vir comprar de você, às vezes elas querem comprar a peça, querem uma psicóloga, querem uma amiga, e aí se você fizer tudo isso, deixar com que elas desabafem, você já ganhou uma cliente. Então assim você acaba vencendo, né, a sua dificuldade em vender, né? Quando você conquista tudo isso, você acaba tendo a facilidade em ser uma boa vendedora. E agora eu quero falar com você que está iniciando mesmo completa iniciante e não está fazendo a sua primeira peça aí. Eu quero dizer para você que é importante aprender a vender.
né? Porque a partir daí, porque às vezes você está pensando que está iniciando agora, está começando, não tem que se preocupar em vender. Tem sim, você precisa se preocupar em vender, em aprender a vender. Aproveita que você está aprendendo agora e já começa dando presente com as suas peças, porque as primeiras peças às vezes nem saem tão boas assim, né? Saiba que você precisa vender desde o início. E por quê, né? Talvez você esteja se perguntando, porque como eu falo muito, talvez você nunca ouviu eu comentando isso antes. Por que dá, né, se eu gastei para comprar? Porque você está aprendendo e você precisa fazer cliente. Se você precisa fazer cliente, você começa por aí, né? A partir do momento que você vai dando presentes, as pessoas vão gostando das suas peças. É por aí também que você aprende a vender, porque assim talvez você nem precisa oferecer tanto, né? Você se envolve na venda sem nem perceber, porque as pessoas vão gostando das suas peças e já começa a comprar de você sem precisar que você mesmo ofereça as suas peças. Então você que é completo iniciante, que está fazendo suas primeiras peças, você já precisa sim aprender a vender. E nós estamos aqui para te ajudar no que for possível, para você aprender e ser ótima vendedora e ter seu ótimo salário, não só o mínimo, como as facções pagam. Então, essa dica que eu dei para vocês de dar o presente é muito importante. Tem muita gente que acha que não deve dar nada para ninguém, né? Mas começa aí a abrir seu coração e começa a dar presente. Porque mesmo depois que você tiver aprendido, mesmo depois que você já estiver vendendo, não deixe de dar presente das suas peças, porque é uma ótima propaganda, né? É uma ótima forma de vender, né? Assim você vai vender muito bem. E a segunda dica, né, muito importante também, que eu tenho para vocês, que tem muita gente que não tem noção disso, gente, é o desconto. Nossa, falou em desconto, as pessoas gostam mesmo, né? Você não precisa, você não deve também colocar o valor das suas peças bem alto para depois mentir que deu um desconto. Também isso aí, né? Eu sou totalmente contra mesmo. Muita gente faz, principalmente na internet, coloca o valor bem alto para depois colocar no valor real e dizer que deu um desconto. Isso aí é sacanagem, né? Que vocês nunca façam isso mesmo, ilícito fazer uma coisa dessa, mas vocês devem colocar suas peças no valor real, né? No valor bom, valor correto o valor que ela vale mesmo, e dar um desconto, levando 3 peças, desconto de tanto, né? Levando, se você está vendendo no atacado 30 calcinhas, você vai ganhar uma, né? Mesmo que esteja no Bahia, você vai dizer, mas já está no valor de atacado, eu já dei um valor baixo, mas dá um desconto maior, faz o máximo de desconto que puder, para você ser uma boa vendedora. Essa é uma dica fortíssima. Tanta gente, eu trabalhava na loja, nessa época que eu trabalhava na loja, alguns vendedores que vendiam, faziam entrega na porta, a gente descobriu uma forma também boa lá de ganhar, né, peça. A gente fazia com que a nossa chefe lá, a dona da loja, comprasse do vendedor e a gente pedia para ele um brinde, né? Aí a gente não vai dar brinde aqui para nós, né? A gente vai pedir para ela, a gente vai pedir para ela comprar de você, mas você vai dar brinde para a gente. Gente, o povo ama isso, o povo ama. E aí a gente, nossa, ficou amando. Pena que ela comprava muito pouco na porta, ela mesma ia e comprava. Mas se ela comprasse muito na loja, a gente ia ter ganhado muita coisa, porque a gente ficava pedindo, né, para os vendedores, a gente vai pedir para ela comprar de você, mas a gente quer um brinde. E aí ele dava um brinde pra gente, que era uma camiseta, uma calcinha, né, o que o vendedor vendia. Então as pessoas amam. Falar que é brinde, você vai ganhar clientela. Falar que é desconto, melhor ainda. E um desconto legal, né? Porque o povo anda dando desconto muito ruim. Por isso que eu digo, dá um desconto bom e você vai vender bem. Principalmente você que está iniciando, né? Faça desconto, né, para você vender bastante, né? Não seja má, não queira só ganhar, não, né? Queira também ajudar o seu cliente, e aí você ajuda ele e ele te ajuda. Vai ganhar o cliente para sempre. Saiba fazer um desconto, faça desconto, sem se preocupar, achando que é prejuízo, que não é prejuízo, a gente sabe que não é. Então faça desconto e
você vai ser uma ótima vendedora, um ótimo vendedor. Então, às vezes também você quer fazer um desconto somente para empurrar a peça na pessoa, somente para empurrar uma peça que está parada há muito tempo ou que está com defeito. Não, você pode também, por exemplo, as cores claras, normalmente elas começam a sujar. E aí sim, vale você fazer um desconto com ela. Essa peça, essas aqui, ponta de estoque, claro, fazer um desconto com ponta de estoque. Pode ser também. Mas deixando claro, né? Mas deixando claro que esse desconto é para ponta de estoque. Mas, né, o desconto que eu estou falando aqui é independente da peça ser ponta de estoque, peças boas. Né, um desconto de peças boas para ganhar cliente. Porque se você vai fazer desconto só nas pontas de estoque, isso aí é obrigação sua, é obrigação nossa dar desconto na ponta de estoque, na peça que sujou, na peça que apareceu um pequeno defeito. Né, isso aí já é obrigação. Estou falando de dar desconto em peças boas, porque se você só fizer desconto nas pontas de estoque, isso é obrigação, então você não está ganhando nada com isso. Né? O desconto é nas coisas boas, nas coisas de qualidade, nas peças bonitas, né? No que você fizer de bom. E aquilo que você vê que ficou ruim mesmo, você tem que descartar. Às vezes não serve nem para dar. Né? Você dá, mas se você vê que realmente não ficou bom, às vezes até descarta. Por quê? Eu vou jogar fora. Porque se você vender ou dar, você está iniciando. Ficou muito, muito ruim. Se você avaliou, ficou muito ruim, não vale a pena nem você dar, porque senão você vai perder a cliente. Né? É bom saber disso. Porque senão você não vai conseguir vender para ela. Porque as peças têm que estar boas para você fazer propaganda dela. Porque ninguém faz propaganda de coisa ruim. E se fizer, não vai vender. Então, eu quero dizer também para você que tem o dom, né, que você tem o dom de venda, você pode dizer, eu já vendo bem, já tenho o dom. Eu quero dizer para você que pode melhorar. Pode melhorar sim com as minhas dicas e com outras dicas mais, né, tudo pode melhorar. Então, né, talvez você já tenha o dom de, talvez descobriu aqui comigo algo que você não fazia, né, então, se você já nasceu com o dom de vender, você pode ter certeza que esse dom pode ser aperfeiçoado, pode melhorar para você vender mais. Você talvez pode estar dizendo, eu já vendo um salário no mês, já vendo 2, né? Já vendo 2 salários no mês, 2 já tá bom? Talvez tá para você, né? Então, 2 salários no mês, já tá bom? É razoável, né? Mas eu quero dizer para você que você pode aperfeiçoar seu dom para você ganhar ainda mais que isso, porque se 2 salários tá bom para você, para mim não tá não. Fugiu o foco, o que eu ia falar? E quero dizer para vocês que nos outros episódios do Café com Lingerie nós vamos estar mais aprofundando, né, em cada um desses itens que a gente comentou, né, porque a gente comentou aqui sobre o dom de vender, né, e comentou sobre algumas coisinhas a mais, né, algumas dicas que entrou, alguns tópicos a mais, que depois nos próximos episódios a gente vai estar aprofundando também, né, para que você entenda melhor. Nós vamos estar aprofundando para que você entenda melhor. Então, nós vamos explicar ainda mais sobre alguns tópicos que a gente fez um comentário, né? Então, que você continua com a gente, né? Participando aí do Café com Lingerie, assistindo as nossas dicas, que assim, eu quero, é meu sonho que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que vocês deixam de fazer trabalho escravo, né, trabalhando para ganhar pouco. Quero que vocês valorizem o trabalho de vocês, para que vocês possam ter um bom salário. E para isso vender é importante, né? Para isso vender é importante tanto quanto fazer, talvez até mais importante do que fazer. Porque se você só costurar e não vender, você vai ter prejuízo e não lucro, né? Então, vender é muito importante. Pessoal, então é isso. Lembrando que no próximo Café com Lingerie também não será na segunda, será na terça-feira, e depois nós vamos também estar falando sobre o outro dom, né, que eu sempre falo dos 3, de vender, costurar e cobrar. Nós vamos também falar sobre esse dom aí de cobrar, né? Nós vamos falar no outro Café com Lingerie, né, sobre o dom de cobrar. Espero que vocês tenham gostado.
né? E não se esqueça que o próximo vai ao ar na terça-feira às 9 horas da manhã e não na segunda, por conta da Semana da Lingerie, que começou ontem, né? E lembrando mais uma vez, se você quer participar com a gente, vai ter o link aqui no final da descrição para você deixar seu e-mail e participar com a gente. Não deixe de participar, que vai ser muito importante, né? Pode te trazer dicas importantíssimas que pode mudar a sua realidade, pode mudar a sua vida. Então, tchau, beijo. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para não perder as novas notificações, deixa seu like e até o próximo Café com Lingerie.